você esquece que eu sou dos trópicos e de mais longe ainda. Com as aspas de Maria Martins, artista, escultora, jornalista, poeta e embaixadora, a mineira oficialmente surrealista, miga de Salvador Dalí, Breton e Marcel Duchamp, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, a sua pílula semanal de inspiração. Eu sou o Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. E no Janela de hoje, a Surreal Alva Design. Estúdio criado em 2013 pelos irmãos Suzana Bastos e o arquiteto Marcelo Alvarenga, que também atende por Play e conta com 35 coleções de narrativas emblemáticas e arrebatadoras, usando móveis, objetos utilitários e decorativos como canvas para retratar imaginários. O próprio, o infantil, o popular, o brasileiro ou de uma cultura moderno, barroco, punk, pop. Utilitários ou não, necessários, filosóficos. O que vale é o que evocam. As peças da Alva elevam o cotidiano do lar, embalando em papel borogodó atividades simples como pendurar as chaves ao chegar em casa, envasar as flores trazidas da feira, apoiar os cacarecos, lavar as mãos, sentar para ver o tempo passar, arranjar as frutas depois de lavadas. Aliás, quer fruta? Tem abacate na mesa, só que com polpa de pedra, semente de madeira e endocarpo de latão. A equipe da Alva é diversa e abusa de vários elementos, como a pedra-sabão, que torce e roda do torno para satisfazer os pedidos mais caprichosos da dupla. Os parceiros na confecção das peças são chave, muitos retratam toda uma cadeia produtiva e criativa feita de mãos. E se você ainda não acredita em mim, dá uma passada no galpão deles lá no território do Bonfim, em Belo Horizonte, e veja com os próprios olhos. Eu te desafio a conseguir sair de lá de mãos vazias. Mas antes disso, tem muito mais. A Suzana é mãe da Bebel, artista formada pela Escola de Belas Artes da UFMG, é escultora, estilista com passagem marcante pela chiquérrima Coven e tem um fraco por vestido de noiva. Nada convencionais que eu já descobri. Suzana, você tá com tempo? Eu tô com tanta coisa para te perguntar. Também, né? Achei que você já sabe tudo. Tá vendo? É que eu que vou te perguntar. Vamos lá, vamos inverter a terapia aqui. Tipo, Cláudio, você falou tudo, né? Quem sou eu, como somos nós, né? Tipo assim, o que vai ser de mim esse ano? Vou fazer um oráculo. Vou abrir um tarozinho rapidinho aqui. Vamos começar com uma pergunta simples. Segredo da vida, Suzana, como eu tô brincando? Sem aquecimento. Ó, a gente vai começar hoje com do começo, uma pergunta de um fãzíssimo seu, que você já conhece, meu tio Luiz. E ele é de Viçosa, né? E eu sei que vocês são daqui, né? Mas, não, vocês são do interior. A gente é de Lavras. Vocês são de Lavras. Perdões, essa Perdões. E aí, vocês vão muito pra lá, tem uma infância meio que vinculada a esse passado, né? E a pergunta para começar já arrebatando é como é que esse universo do interior, né? O que isso marcou na cabeça de você, do seu irmão, na sua? E quem são as figuras, os personagens mais emblemáticos aí para despertar a sua criatividade? Então, eu e Marcelo, né, a gente é de Lavras, que é sul de Minas, mas na minha família, meus avós são de Perdões, que é uma cidadezinha, 15 minutos de Lavras. Meu pai era professor universitário da UFLA, então a gente, até a adolescência, considerava achar de Lavras mais chique que de Perdões, porque era uma cidade um pouquinho maior, né? Uhum. E hoje eu acho o contrário, eu amo Perdões, porque é uma cidade pequenininha, que ainda tem um clima histórico. E aí, então, a gente viveu essa infância até uns 17, que a gente veio estudar, né? O Marcelo e meus irmãos também. Nesse Lavras Perdões, né? Que Perdões era a roça, né? Que era a cidade dos meus avós, que tinha aqueles quintal com muita jabuticabeira, mangueira, manga na época da manga, carambola na casa da minha avó, que era um ano inteiro. Então, eu acho que crescer nesse universo é mais intimista, né? Onde você conhece o vizinho, você conhece a pessoa da rua, você pode andar na rua, né? Brincar na rua e nesses quintais que a gente pulava um muro para roubar a jabuticaba do vizinho, porque lá tava mais bonita do que o do seu próprio quintal, né? Batia no portão da casa dos outros, saía correndo, esse tipo de, tipo de coisa. E, então eu acho que isso com certeza criou muito do nosso imaginário, né? Influencia muito. Eu tive avós muitos, meus dois avós, pelos dois lados, pela da minha mãe e do meu pai,
eram avós muito interessantes, assim. O meu avô, por parte de pai, ele fazia muitas coisas manuais, assim. Ele tinha um torno, ele fazia jogo de xadrez, ele fazia colher de pau, ele fazia balainho com as próprias mãos, ele fazia queijo de cabra. Gente, então ele era uma pessoa... Era o Rodrigo Hilbert da época. Tipo! Entendi. Só que um pouco mais atrapalhado. Entendi. Que aí que entra o meu outro avô. Ele era uma pessoa que fazia muitas coisas, tinha muito prazer, assim, com uma qualidade real, uma coragem de fazer, assim, muito admirável. E ele também era moderno, porque ele que cozinhava o almoço. Ele tinha um trabalho que ele chegava mais cedo. A minha avó era muito sistemática com limpeza. Então, ela fazia quitandas, essas coisas. Mas quem cozinhava e cuidava era ele. Assim, Maravilha, gente. Então, eu considero que ele era muito vanguarda e moderno para a época, assim. Por outro lado, o meu avô, pai da minha mãe, ele era um fazendeiro que foi vegetariano há 60 anos atrás, Sério, sei lá, gente? mais. Nossa ficou Senhora. vegetariano com 40 anos, porque quis fazer uma ação contrária a todo o mal que ele já tinha feito para os animais, quando ele caçava. Gente. Era também, assim, homeopata, autodidata. Nossa Senhora. Isso em Perdões? Isso tudo em Perdões. E, ao mesmo tempo, ele era meio chique, assim. Ele gostava de primeira vez que eu fui pra França, ele falou, traz um chapéu francês pra mim. Maravilhoso. Então, lenço. Tem uma coisa até curiosa, que uma vez, e o meu avô que fazia as coisas, fazia de um jeito muito livre. E às vezes não muito ligando pra qualidade, acabamento, né? Qualidade eu não digo, ele fazia tamboretes, cada um de um tamanho. Aí uma vez o meu avô, que gostava das coisas mais, né, arrumadas, vamos dizer assim, que gostava do chapéu francês, falou assim, não, João, esse trem tá meio mal feito. Aí ele falou assim, pelo menos eu fiz, né? Assim, então... Mas é isso, ele estudava homeopatia, filosofia, os dois, sabe? Era provedor da Santa Casa, assim, muito... Eram amigos, assim, se relacionavam? Se relacionavam, não eram amigos, assim, da mesma turma, não, mas se relacionavam com muito respeito, assim, né? Uhum. O meu avô, por parte de mãe, era mais político, era mais do social, assim. Ele criou a campanha do cobertor na cidade. Legal. Uma vez, esse caso também é engraçadíssimo, que ele era provedor da Santa Casa, era o único hospital que tinha, e parecia um menino, uma pessoa que estava lá doente, não tinha pai, não tinha mãe, uma criança, e não tinha, depois que o menino sarou, não tinha o que fazer com esse menino. E ele falou, esse menino vai ficar aqui, até a gente resolver. E aí todo mundo, mas não pode, é proibido. Vocês vão fazer o quê? Vocês têm uma solução? Não. Então ele vai ficar aqui até a gente resolver. E esse menino ficou morando na Santa Casa. Corta pra 20 anos, né? Pra poder até arrumar um destino digno pra essa criança. Gente. Então ele era muito humanista, assim, sabe? E o outro, por sua vez, ele era mais da família, mas humanista também, tipo, fundou a escola, porque era muito importante pra ele a coisa do estudo. Uhum. Então ajudou a construir a escola em Perdões. Enfim, eram duas pessoas muito, muito especiais, sabe? Esses dois avós Legal. que hoje a gente teve. E vocês chegaram a ir pra Viçosa com o tempo? Não? Por causa da vida acadêmica? Meu pai foi fazer doutorado em Viçosa. Ah, tá. Então, a gente foi. Eu tinha 1 ano, na verdade, então eu lembro menos, mas eu lembro mais por foto, né? Foto que você cria uma memória, né? Mas o meu tio, um tio irmão do meu pai, ficou na universidade, morou a vida inteira em Viçosa. Então, eu também ia pra casa desse meu tio, no Acamari, né? Depois eu casei com uma pessoa de Viçosa. Então, Viçosa também tem uma história. Dá um coração aí, né? Sim. Ah, maravilha. E como é que... Claro que não precisa nem dizer aqui que o fruto não caiu perto do pé, ele caiu embaixo do pé, né? Porque você não tinha nem pra onde correr geneticamente, né? Com essas habilidades manuais de fazer as coisas, de se envolver, né? E como que você conseguiu aí... se identificar que era escultura, você foi para Belas Artes, tenta contar para mim, assim, o que aconteceu. Então, na verdade, essa mistura, né, é mais engraçada, assim, porque quem é artista da minha casa, embora o pai do meu pai era esse que fazia o balainho, fazia essas colheres de pau, o xadrez, quem era artista da minha casa é minha mãe. Minha mãe pintava, minha mãe cantava, minha mãe tem uma habilidade do desenho muito grande, assim, da costura. A família dela, da minha avó, costurava. A minha bisavó, por parte de mãe, era uma costureira meio estilista, tinha um trabalho incrível. Então piorou, com a roupa. não tinha pra onde correr mesmo, né? Isso. Mas o meu pai era o lado mais intelectual, assim. Ele, do filho do xadrez, assim. Então, ele era mais melancólico, mas ele era campeão de xadrez, então ele era muito inteligente.
Mas aí chegando na gente, né? O Marcelo é que nasceu com esses dons artísticos a princípio, né? Então, pra mim, foi mais difícil isso, porque o Marcelo desenhava muito bem. Assim, o Marcelo era aquela criança que desenhava retrato naturalmente. Gente. Ele pintava com 9 anos. Que raiva, né? Tipo, eu tinha raiva. Eu ficava imaginando que eu ia ter uma ideia pra pedir pra ele fazer pra mim. Sério, eu lembro disso. Falando assim, o Marcelo podia pintar isso pra mim, ia ficar tão legal. Mas se eu pegasse, eu não tinha paciência. E eu não tinha o domínio mesmo, eu não tinha esse talento manual, né? Uhum. Que nessa época era isso que valia. Então, a minha mãe dava aula de pintura, eu tentei fazer, você tinha que começar com uma telinha desse tamanho, um tamanhozinho A4, Uhum. e aquilo não dava pra mim. E o Marcelo com essa fama de o artista, então esse lugar não era meu, né? Então, já tinha essa diferenciação? Não, eu caçula de 4. Vou falar pertinho. Eu, caçula de 4, não tinha lugar nenhum, né? Não tinha 4, nada. Somos dois, então, os últimos. Maravilhoso. Então, te entendo. Não é? O último é meio largado, assim, né? Ninguém tá ligando muito pra ele. Então, isso. Mas o Marcelo era muito artista. Então, ele tinha esse título. E eu sem título. Eu amo. Obra sem título. Tipo. Mas aí, quando eu fiquei maior, tal, eu queria fazer alguma coisa ligada à criação, assim. Cheguei a pensar em fazer... Eu quero ser cientista, porque eu quero criar alguma coisa. Pode ser a solução de um remédio. Eu quero ter uma liberdade de invenção mesmo. Olha que legal. Mas aí, o que tinha na época, né? O que eu ia fazer, né? Medicina, não era exatamente isso, né? E aí o Marcelo falou, faz Belas Artes. O Marcelo me sugeriu fazer Belas Artes. Porque ele na verdade, ele já... Tava com planos futuros, vamos combinar. Eu falo pra ele que no fundo ele queria fazer Belas Artes e acabou escolhendo arquitetura aqui também. Ele, né, desenvolve super bem. Mas jogou na minha cabeça essa história de fazer Belas Artes. Falei, então acho que vou fazer. Que demais, gente. E foi muito importante, muito legal, até pra eu poder, de fato, desenhar, pintar. Na verdade, teve um episódio um pouco antes, que, né, enquanto criança eu não fazia nada, mas depois, lá com uns 14 anos, foi uma artista para Lavras, que estudou na Belas Artes daqui. E aí, no curso dela, a minha mãe foi fazer o curso. E a minha mãe gostava de fazer esses cursos. Foi fazer o curso de... Com ela, de artes. E aí, falou, você não quer fazer também? Eu falei, vou lá ver. E aí, com ela... eu descobri que ela me deu uma tela grande, um papel grande, eu queria trabalhar com cor, ela me deu uma orientação de, assim, eu lembro que eu fui fazer uma mulher, assim, sei lá, e ela falou, não, escolhe a cartela, a paleta de dentro e a de fora, pra você se organizar e tal. E de repente eu fiz uma super pintura, minha primeira pintura foi tipo, tchan! Aí eu virei, jogo, aí né? eu virei a pintora da casa. Gênia, maravilhosa. A linha é tênue, né? Tipo, fizeram moldura, isso valia muito, né? Por moldura. Amo. Então, na verdade, teve isso, de eu fazer essa aula com a Tarsis, e aí... Deu um clique, né? Deu um clique, aí eu pintei muito, aí eu adorava, pintava, aí eu mexi com barro, aí eu comecei a fazer escultura lá já. Tá. Mas aí começou com barro o seu processo com escultura? Com barro, com argila, sem queimar, toscamente. Primeira peça, ela assim... Uns Frankensteins maravilhosos. E na faculdade, você já conseguiu direcionar para a escultura? Como é que isso se deu, assim? Então, na verdade, na faculdade... eu não fiz escultura, eu fiz pintura. Porque eu fiz a escultura básica, né? Mas a escultura nessa época, ela era um ateliê um pouco sem graça, assim, sabe? Acho que tem muito isso até hoje. A gente quer o lugar do pensamento, né? Onde está vivo. E nessa época tinha acabado de chegar a Patrícia Franca da França, cheia de ideias contemporâneas. Então ela estava no desenho. Então todo mundo fez desenho. Você podia, porque no ateliê de desenho você podia fazer tudo. Você podia fazer escultura, pintura, porque no ateliê, né, que você ia fazer o seu trabalho artístico. Então na escola mesmo, eu passei pela escultura em técnicas de materiais pictóricos, eu mexia com cimento, eu mexi muito com azulejo, na gravura, fiz painéis até para os projetos de Marcelo de arquitetura, do início, Mas eu, na verdade, aí entrei no ateliê de desenho e falei, gente, o que eu tô aqui pintando, mexendo com cimento no ateliê de desenho? Aí acabei fazendo pintura. E aí a escultura veio meio na prática, assim, ainda tenho, né, eu tenho que aprender muito, assim, mas lá na Tarsis, até interessante isso também, porque
eu fazia uns peitos. Ó, naquela época eu já queria fazer uns peitos. Fiz uns peitos lá de argila. E aí, chegou na Belas Artes, no primeiro período, o meu professor de desenho que era a hora que eu ia aprender a desenhar, que eu nunca aprendi na vida, era o Fernando Cardoso. Conhece? Não, É marido da Marta Neves. Ah, sim. Um artista maravilhoso. Tem um desenho lindo, era uma pessoa incrível. Mas muito livre também. Aí, eu desenhava e meu risco ia pra fora do papel. Eu não conseguia desenhar pequeno. Ele sempre sangrava. Escala, né? A escala é outra. E aí, mas ele achava ótimo, sabe? E aí, a primeira disciplina, você tinha que escolher um objeto de afeto pra você desenhar, porque você tinha que desenhar figuras inanimadas. Eu falei, não tenho nenhum objeto de afeto. Só eu quero desenhar meus peitos. Aí tinha essa do peito. Eu adoro muito eles, né? E é a única coisa que eu tenho alguma relação, sei lá, intelectual com a coisa. E afetiva, né? E aí, ele deixou eu desenhar meus peitos. Então, eu desenhei meus peitos no desenho 1 de observação. Aí veio pro espelho e era. Que demais, gente. Libertador também, né? Acho que quase que um ritual de passagem, assim, né? E aí, como é que você foi parar na moda, minha filha? Me explica esse gap aí. Então, aí tinha o curso de estilismo, né? Na Belas Artes, já tinha. Tem o curso? Ah, tá. Agora é graduação, né? Na época era um curso de extensão de 2 anos. E eu sempre gostei, né, de roupa, de pensar isso. Eu esqueci, eu não tô entendendo, eu não lembro mais por que eu quis. Mas, enfim, eu já tinha esse desejo, né? Não sei, mas assim, eu já era uma pessoa muito ligada com a moda, assim. Mas não entrei na Belas Artes pra fazer moda. Porque eu tinha uma amiga que foi minha sócia que entrou pensando na moda. Eu pensei em criar qualquer coisa. Mas na hora que chegava nas coisas, eu não queria, né? Escolhe uma coisa. Eu falei, não tem coisas. Fica real demais, você já enjoou, né? E aí, enfim, eu quis fazer o curso. Talvez porque o curso de moda dava um pouco de chão, assim. Eu lembro que falavam, você vai arrumar um estágio e ganhar um dinheiro. Tinha isso também, né? E a arte, ela é muito solta, né? Tipo assim... O tempo é outro, o ritmo é outro, né? E aí você fala, o que você vai fazer da vida? Como é que você vai se sustentar? Não sei, né? E a moda tinha uma coisa mais prática, uma trajetória que você conseguia visualizar, né? E aí eu fui fazer o curso de moda, junto com uma amiga que ia fazer, também acho que eu fui um pouco na onda, e fiz. E aí essa mesma amiga que entrou querendo fazer moda e fez comigo, a gente ganhou um stand naqueles mercados do Mix. E ela falou, vamos fazer bolsa? Aí eu falei, bolsa? Vamos. Aí, ela que queria fazer bolsa. Eu não tava nem pensando em bolsa. E aí, só que eu fui pro centro. Ela queria fazer bolsa de pelúcia. E só que eu achei... A gente tinha uma loja que a gente ia no centro, numa casa das fábricas, dentro de uma galeria, que tinha milhões de tecidos estampados, de um acervo de uma fábrica de tecidos que chamava Mouradas, eu acho, que tinha tanto tecido maravilhoso, estampas lindas. E aí a gente fazia uma curadoria dessas estampas e forrava essas bolsas com esses tecidos lindos, assim. E, enfim, fizemos a tal das bolsas para esse mercado Mundo Mix lá. E aí, era tudo peças únicas. Então nós vamos fazer uma dessa, uma daquela lá. Aí quando chega uma bolsinha, já tinha uma mistura do metal com a pelúcia. Eu dava essa sofisticada. Chiquérrima desde sempre. Chegava a bolsinha de pelúcia, vinha meu avô. E eu punha o chapéu francês na bolsa de pelúcia, bem kit. Eu não conseguia ser muito melhor kit. Combinação, chiquérrima. E aí, a gente fez essas bolsas, foi um sucesso. E todo mundo queria a mesma bolsa. Tipo assim, 15 pessoas encomendaram a bolsa. Que só tinha peça uma. única, acabou. Aí você leiloou a bolsa, né? Tipo, se eu tivesse essa malícia, né? Mas enfim, aí a gente criou a primeira marca que eu tive, que era a Glá, que era uma marca de bolsas. Legal. Aí Liliane aconteceu depois na sua vida. Aí tem muita história, né? Aí eu tive a Glá, legal. Depois eu fui pra Londres estudar. Aí quando eu voltei, essa minha amiga, minha sócia, mudou pra São Paulo pra trabalhar na Zump na época. Então eu fiquei meio sozinha e fui pra Londres. Quando eu voltei, eu falei, eu vou acabar com essa Glá, nunca quis fazer bolsa. Por que eu tô fazendo bolsa? Não, eu lembro, eu tinha uma análise na época que eu falava, não quero acabar com a Glá, eu não consigo matar essa marca. Amo. Aí ele falava, mas por quê? Aí eu falei assim, porque bolsa é produto, e produto não me interessa. Tô eu aqui fazendo 1000 produtos, né? Mas enfim, aí a Glá
durou um tempo, muito tempo. Aí depois eu cheguei querendo trabalhar. Aí surgiu uma oportunidade, uma pessoa me chamou pra fazer uma entrevista na Zitmia, lembra? Zitmia, sim, foi um acontecimento aqui, né? Foi em 2000 e uma coisa? Não, foi 2001 isso. 2001, né? 2001, isso. 11? Não, é 11. Nós estamos errando, é 2011. 2011, o World Trade Center é 2011? 2001. É. Revelando idade. Vamos falar de outra coisa aqui. Vamos mudar. Mas aí você reencontrou seu irmão. Como é que foi esse reencontro e vocês decidiram? Falou, nossa, a gente tem tudo a ver, vambora. E como que isso aconteceu, esse desejo de fazer uma coisa juntos, assim? Então, a gente sempre, né, a gente morou junto, a gente sempre teve afinidades, né, e já fazia algumas coisas nessa época que eu fiz Belas Artes, né, que eu tava falando daqueles painéis, ele já fazia, já tinha projetos de arquitetura, e às vezes me chamava para fazer uma pintura que era um painel, uma história, legal. Então a gente tinha esse namoro aí. E aí depois eu fui, né, sugada pelo mercado da moda, mas que eu adoro e adorava, né. Você ficou quase uma década, né, nessa brincadeira? Foi. E aí, uns 15 anos. Uns 15? Quase uma década. Mas enfim, deixa uma década, devia ter deixado, né. Mas enfim, e eu ficava vendo, e com a moda eu acho que eu aprendi muito aquilo que eu falei que eu não queria, que é fazer produto, né. Por mais artístico que seja, e a gente fazia coisas na Coven, principalmente, muito incríveis, com muita liberdade de criação, mas no final, o objetivo é ser um produto. E eu ficava vendo o Marcelo fazendo projetos de arquitetura, com milhões de armários, desenhos, mesas, não só ele, mas outros arquitetos que eu convivia, e eu falava, gente, o mais difícil é pilotar, é fazer o primeiro, quando vê isso morre em um. Eu achava aquilo um pouco... Um desperdício de talento, né? Desperdício daquela peça, daquele desenho que morria em um, sabe? Então eu tinha todo isso, um esforço criativo para ficar canalizado dentro de um lugar só, assim, eu achava que mais gente podia ter aquele desenho. E aí, eu tava um pouco cansada da moda e aí eu chamei o Marcelo para abrir a Alva. Eu já gostava da coisa do design, quando na época de moda que a gente viajava muito. Aí a gente ia muito para Paris no Mercado das Pulgas. E aí os marchês lá de mobiliário era a coisa mais incrível. A coisa mais são incrível. Seculares também, né? Maravilhoso. Então eu ficava muito, muito deslumbrada, muito encantada com aquele universo. E é um universo mais próximo da escultura, que nós pulamos aí, mas existe essa história, né? Você ainda tem seu ateliê, né? Só para os ouvintes saberem ali, Sim, né? Sim, agora eu tô com o ateliê de novo. De novo. Eu fiquei um tempo sem, mas estou com o ateliê de novo. Então, a gente abriu a Alva. E já chegaram arrebatando, chutando assim, o pé na porta, né? Porque a primeira coleção que leva o nome da Alva são aqueles gaveteiros incríveis, Sim, né? Vocês já começaram com aquelas? Aquela foi a primeira coleção. Nossa, aquilo assim, é um desbunde, né? Pelo amor de Deus. Aí foi legal porque a gente começava, né, irmão, então tá, nós vamos abrir uma marca. Primeiro a gente criou o nome. Aí depois falamos, Marcelo, e aí, eu não vou ser seu sócio se não tiver alguém, um sócio empreendedor, algum de administração, eu não vou ser seu sócio, só você. Eu falo, gente, então arrume essa pessoa, eu também vou achar ótimo. E arrumaram, não? Não, essa pessoa não, é difícil, né, essa pessoa. Acho que agora nós estamos precisando arrumar essa pessoa. Legal. Mas aí, eu falei, não, Marcelo, a gente tá querendo o contrário, ser sugado com a arquitetura, esse tanto de pepino, além da criação. Eu um pouco cansada dessa coisa de produto, eu tô querendo um espaço vazio pra gente criar, ser mais livre, voltar para os nossos conceitos que de fato interessam e tal. Então tá, aí nós criamos lá o escritório, que era a Play, a Alva, com uma sala vazia, aquela sala primeira da vazia. Onde que era essa sala? Era lá ali onde é a Play hoje, ali perto, né? Naquele edifício ali, perto do JK, na Rio Grande do Sul. E aí, isso aí pra começar, falamos assim, então tá. Aí o Marcelo, acho que eu sinto falta na arquitetura de peças que são meio acessório, uma coisa mais, né, na linha do, que não é o protagonista da sala, que seja... Aí eu logo já queria fazer um sofá. Eu falava, ai, não! Mas não tinha malícia, né? Mas então tá. Então vamos pensar... Aí pensamos alguma coisa que nos instigue, assim. Aí nós pensamos numa gaveta, porque a gaveta tinha... uma poética que me interessava. Eu falei, adoro gaveta. Acho que gaveta me instiga poeticamente. Ali, né? Aí ele, também. Aí começamos com a gaveta, de repente, falei, então já vamos fazer uma gaveta que vai ficar lá em cima, no alto. Ele, não, gaveta você olha por cima. Gaveta não pode ter altura, que isso não funciona.
Aí eu falei, Aí nós falamos, não, então a Alva não vai ser esse negócio de design e arte. Não é esse lugar. Aí eu, no fundo eu tava sempre querendo fazer arte, né? E aí, na hora que eu... Aí, então tá, volto eu pro produto. Demais. Mas no fundo, muito legal, porque fomos fazer essas gavetas. Aí ele fez uns desenhos e ele tava imaginando uma chapa dura, que era meio o pé dessa gaveta. Aí eu falei, mas isso podia ser mole, né? Acho que isso pode ser um couro, um tecido, né? E aí a gente vai trabalhando assim e fomos fazendo. O subconsciente vai acontecendo e traz o seu passado meio da moda também, esses elementos, né? E o nome Alva, por quê? É uma tela em branco? Alvarenga. Alvarenga. Eu fui pro branco, não sei por quê. Não, tá. Assim, conscientemente, a gente escolheu Alva porque dá esse duplo sentido, né? Tem esse sentido Demais, não desse espaço em branco que a gente queria, né? Que era fazer da Alva realmente esse lugar onde pode estar sempre começando, sabe? Por isso que tem a gente varia tanto. Eu ia te perguntar, dentre as outras minhas listas aqui, mas assim, existem uns preceitos criativos, os elementos, vocês sempre estão com latão, com a pedra-sabão, né? Eu até indicar para quem quiser ouvir mais sobre a pedra-sabão, que eu acho que é uma coisa bem simbólica de vocês, ouvir o podcast que vocês gravaram com o pessoal da Casa Vogue em 2018. Vocês ganharam um prêmio de revelação, né? E fala muito sobre o processo. Então, vou usar nosso espaço para indicar e apostar em outros elementos. O que determina, se você tiver, assim, consciência das diretrizes criativas da aula, dos elementos que vocês usam? O que está sempre ali, né? Eu acho que, na verdade, existe uma coisa que tem uma coisa que é mais intuitiva, que é algum desejo que nos instigue. Eu acho que isso que move, assim, igual que seja a gaveta. Gaveta poeticamente nos interessa. Ou um desejo prático. Então, acho que tem sempre... A gente não consegue ser muito racional, não. Tipo, precisamos desenhar uma cadeira. Não vai sair. Então, tem que ser alguma coisa que nos instigue. Agora, no mais, essa coisa do material é muito uma coisa também de ordem prática, assim. Você começa porque produzir é muito complicado, né? Você tem que ter bons parceiros, você tem que ter quem faça, você tem que ter toda uma estrutura para você fazer. Então, eu acho que a produção ela vai se desenhando de acordo com parcerias e know-how que você consegue ter. Legal. Assim, tanto que no início, né, o gaveteiro era marcenaria mais arquitetônica, mais folheado, mais duro, né? Eu até brincava com ele, falei, esse arquiteto só pode desenhar reto, né, isso? Aí ele falou, é a mão de obra que a gente tem, né? E aí, que bom que eu vejo na trajetória desses 10 anos que isso tem mudado, né? Tipo assim, esse valor da marcenaria artesanal, que é o que hoje a gente está buscando no trabalho da Alva. Os ofícios em geral, né? Sim. Eu trouxe um pouco da função, que tem a ver com o meu trabalho de escultura na arte. Tá. Então, o que a gente faz de fundição é porque eu já tinha essa relação com esses parceiros, né? O torno, agora... a madeira, né? O torno, a gente surgiu com uma necessidade de um produto, aí ele começa a acontecer porque você acha um parceiro. Um dos parceiros nosso principal do torno mecânico, foi até curioso, foi para fazer aquela simples bola do puxador dos gaveteiros Alva. Sim. E o Marcelo, né, um pensamento lógico naquele início, falou, olha, vamos para um puxador que a gente consiga encontrar, que seja simples e que seja, né, de um acesso... Então tá, vamos pôr uma bola. Quem diz que encontra bola, esfera, do tamanho que a gente quer, ou simples, né? Tem às vezes umas bases mais rebuscadas. Não tinha esfera. Então a gente tinha que fazer. E aí eu fui numa cartomante no momento que eu tava... nesse momento eu tava precisando de um oráculo, tipo agora, sabe? Amo. E aí a cartomante deu tudo errado. Mas na rua da cartomante... Tinha uma tornearia. O tema da próxima coleção, a rua da cartomante. Tinha uma tornearia. E hoje esse é um dos nossos principais parceiros do torno mecânico. Que foi o que eu encontrei no dia da cartomante. Demais. E foi desenvolvido um relacionamento. Porque é uma pessoa muito caprichosa, muito habilidosa. É muito incrível. Porque também vocês têm vários parceiros, né? Porque as peças têm pedra, latão, né? Tem madeira, tem vários elementos. Então vocês estão coordenando, arquitetando uma cadeia produtiva ali, né? Sim, sim. E agora com o galpão, vocês conseguem ter mais controle disso? O que muda com o galpão que vocês estão agora, que por sinal é um espetáculo?
Então, muda isso, né? Tá todo mundo trabalhando junto, né? Traz mais cadência pro trabalho, né? Uhum. E também menos custo, né? Porque é um tal de manda pra cá, manda pra lá, motoboy de cá, motoboy de lá. Tá. Pra você montar uma peça, isso aumenta muito o custo, né? Uhum. Então, eu acho que, já que a gente gosta de misturar materiais, a gente tá junto numa produção mais conjunta ali, tá facilitando muito, e eu acho que isso acaba influenciando na criação, né? Porque você pode, como diz a Liliane da Coven, foi lá no galpão e falou: ai, como é que ela chama? Ih, gente, disse, ai, filha, é tão bom esse ter uma fábrica pra você pedir um testinho, né? Testinho. Porque a Coven era isso, né? A gente ficava fazendo teste de pano o tempo inteiro. Chama os meninos da programação e pede uma textura, um desenho, um testinho. Quase com um laboratório, né? Mesmo, que maravilha. Então, na hora que ela viu a marcenaria, falou, ai, agora você tem seu próprio laboratório. Demais. Então, porque a fama da Coven da Liliane é um esmero com detalhe incrível, assim, né? Vocês também, obviamente, as peças estão, assim, totalmente mapeadas no milímetro, assim, né? A gente é bem detalhista. Não, graças a Deus, a gente se beneficia disso. Dá um problema, vai e vem, né? Então não tem, por exemplo, uma necessidade mercadológica que pauta a criação de uma mesa, porque é muito diverso. Para quem não conhece ainda, assim, tem desde língua de sogra, puxador, né? Como é que chama? Chapéu, aparador. Tem banco, tem mesa, tem vaso, tem a linha moldura que é maravilhosa, que são não utilitários, né? Então, eu acho que eu acho que a resposta tem a ver com o seu começo aqui, né? Você já respondeu. E eu cada dia tô com mais consciência disso. Porque tem hora que eu acho, nossa, nós somos prolixos demais, tá muito diversificado. E isso é um problema também para a produção. Mas conceitualmente, nós somos essa formação, né? O Brasil é isso, né? A gente é uma mistura danada de referências, de construção, né? Então, assim, a gente vai, né? O que é a favela, né? Uma casa em cima da outra. É uma mistura, né? Vocês estão sendo bombardeados o tempo inteiro, né? Dessa informação. Eu acho que isso reflete um pouco quem somos, que é um pouco caótico, sim, sabe? Caótico no sentido de ser afetado por muitas coisas, né? A gente é afetado por literatura, a gente é afetado por cinema, a gente é afetado por arte, a gente é afetado por arquitetura, a gente é afetado pela rua, pelas pessoas. Então eu acho que a gente tem isso, a gente é muito afetado, sabe? Essa aventura quer viver, né? Quer viver, então o trabalho acho que reflete isso. Então eu tô ficando um pouco mais tranquila com essa miscelânea de coisas, e que né? tem uma conversa ali, né? Você consegue identificar, né? Porque eu acho que no final tem isso, assim, tem essa verdade, sei lá, você usou uma palavra melhor, talvez essa verdade tá ali no objeto, no móvel, nas coisas. E também tem um desenho, né? E eu acho que um contraste. Eu acho que as peças da Alva têm um contraste que vem muito dessa relação minha com o Marcelo, assim. Eu, por conta da minha cabeça, meu tipo de pensamento artístico, eu gosto eu sou meio radical, assim. Minúsculo ou é gigante. Eu gosto de contraste, né? E o Marcelo, por outro lado, esse desenhista exímio que ele consegue uma harmonia muito grande da linha, do desenho. Então eu acho que no final nossas coisas têm um pouco dessas duas coisas, né? De um equilíbrio, ao mesmo tempo de uma tensão. Que massa. E a gente se beneficia disso, graças a Deus. Não ponham peça da Alva dentro da casa de vocês, porque depois vocês vão querer tirar tudo, que tá? Ótimo, Recado. Que ótimo. Mas ele tem uma mesa carrapato. Carrapato é o melhor nome que eu já vi para um móvel, assim, e é um ciúme lá em casa com ela, né? Mas a gente tem um cuidado, como se fosse a gente estava brincando com um filho novo, né? E você começa a desenvolver uma sofisticação do seu olhar mesmo, né? Por uma coisa que tá ali, que você tá convivendo com ela. Isso muda, é uma nova influência que muda a nossa vida, a nossa forma de enxergar o dia a dia, o cotidiano, que vocês elevam tanto, né? Por isso que eu acho que no começo eu fiz questão de trazer como é que vocês trazem uma sofisticação pro básico, né? Pros atos simples do dia a dia, assim, né? Foi bonito isso que você falou. E eu acho que a arte e o design é exatamente isso, né? Você não precisa daquilo até você ter. Porque muda a sua relação mesmo. Essa relação de viver com aquilo, né? Do cotidiano. Então,
é uma coisa um pouco impalpável, né? Mas para descrever, mas é muito real, né? Na experiência de vida. Demais. Suzana, assim, a gente já quebrou todas as regras do programa com a sua vinda. Foi ótimo que você chegou aqui arrebatando, né, Jade? Mas eu queria, nesse finalzinho de conversa, porque eu não podia deixar de te aproveitar aqui, que você trouxesse o que te impulsiona no dia a dia, uma frase, um ditado, o que você carrega de filosofia de bolsa aí que você possa compartilhar com a gente. Uma frase do Manuel de Barros que eu adoro. Ai, meu Deus, bom demais. Que é tudo que eu não invento é falso. Ele é maravilhoso, esse cara, assim, é um desbunde, né? Tem um documentário dele que é fantástico, acho que chama Só 10% é Mentira, que tá no Netflix, acho que vale assistir. Só 10% é mentira. Tem essa questão da verdade, do falso, do falso, né? Assim, eu acho que uma frase curta que ela sempre me vem na cabeça, eu acho que é isso, né? E Leonilson falava também, são tantas as verdades, né? Então, na hora que ele coloca que a invenção, que a palavra sozinha parece que é mentira, né? Porque você inventou, não é verdade. E aí ele coloca isso no contrário, né? Ou seja, as verdades são todas pessoais, né? Não existe uma verdade absoluta. Sensacional. Maravilhoso. Suzana, não sei como te agradecer por esse encontro arrebatador. Eu que agradeço. E volte sempre. Acho que não consegui fazer metade das perguntas que eu tinha para fazer para você. Falei demais, desviei demais, nada, né? Minha filha, você tinha que ter me cortado. Transbordou, foi ótimo, mas é porque é isso. Acho que a gente tem que deixar o acaso acontecer e é bom que você volta. Tá certo. E o universo de vocês é muito rico, né? E fica o convite para quem que puder visitar, né? Se você puder dar um endereço ou seguir vocês no Instagram, quer fazer um jabazinho. O Instagram é alva_design. Sigam a gente, tem um link pro comercial, tem um link pro site. E a gente tá com esse galpão novo no Bonfim, mas tem que agendar, né? Porque a gente não tá lá o tempo inteiro. Né? É um galpão de produção, mas tá aberto para quem quiser ir. Mas se você não marcar, você pode não ser atendido. Pode ser um pouco confuso, mas tá aberto para todo mundo. E é isso, eu queria te agradecer, eu adorei a introdução, trazer Maria Martins, assim, vocês são muito sensíveis, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Imagina, obrigado, volte sempre. Obrigada.